Eu, MC Carol de Niterói, estou aqui no Quebrando Tabu para dizer que o Brasil é um país racista. Mude minha ideia. A presença do racismo estrutural e institucional na nossa sociedade é inegável. Em contrapartida, as lutas e movimentos antirracistas cresceram significativamente com o passar do tempo. Um grande exemplo deste crescimento foi a recente onda de protestos em diversos países do mundo devido ao assassinato do jovem negro estadunidense George Floyd por policiais brancos. A morte de Floyd foi o estopim para uma onda de protestos que se espalhou pelos Estados Unidos. A presença marcante do racismo na sociedade é derivada de um processo de internalização do racismo, onde, na fase primária de socialização da população, termos, pensamentos e expressões racistas são passadas de geração em geração. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Paralelamente a esse processo, na parcela negra da população, o processo de socialização primária é acompanhado do medo de serem julgados, discriminados e inferiorizados por conta de sua cor. A frase medo sempre e em toda parte de Febvre, encontrada nos textos de Bauman, representa o dia a dia desse grupo que sofre opressões. Portanto, o combate ao racismo é necessário, já que todos os dias vidas são perdidas por conta deste mal na sociedade. Quem matou o menino João Pedro não foi o coronavírus, foi um abismo social que a gente vive, questão estrutural, que é o racismo desse país, aliado à brutalidade da violência policial. Quando você é negro e gay, você já não atende dois estereótipos, que é o estereótipo racial e sexual, né? Há padrões na nossa sociedade que impõem que, além de você ser branco para se encaixar nos mesmos, você precisa ser hétero. O que foge de todos esses padrões é você nascer negro e fazer parte da comunidade LGBT. O corpo do negro sempre foi extremamente sexualizado, mesmo ele sendo hétero. Então, quando se trata de um negro gay, uma negra trans ou qualquer negro que faça parte da comunidade, a situação fica muito pior, porque é como se eles fossem a camada mais inferior da sociedade por fugirem de todos os padrões que são impostos. Esse é um assunto que talvez seja desconhecido por muita gente, porque ele não é tão falado, que as pessoas normalmente ou falam só da homofobia ou só do racismo. As pessoas vivem um medo derivado, como explica Bauman. Um medo que não é natural, é um medo criado de acordo com o estilo de vida, seja ele escolha sua ou não, no caso da sexualidade. Vivem no medo da agressão, da solidão, da negação e todas as coisas ruins que a homofobia e o racismo trazem juntos para uma pessoa. A mera sugestão de que ser branco tem um significado geralmente desencadeia uma série de respostas defensivas que incluem emoções como medo, raiva, culpa e comportamentos como silêncio ou a contra-argumentação. O branco privilegiado, que se sente superior às minorias, tenta impor um domínio sobre todo aquele que ameaça suas vantagens, ameaça suas zonas de conforto e o padrão de pureza que eles acreditam existir, baseado em gênero, sexualidade e cor da pele. Conceituei este processo como fragilidade branca, desencadeado por desconforto e ansiedade, nascido da superioridade e do sentimento de direito. A fragilidade branca não é fraqueza em si, é de fato um meio poderoso de controle racial branco e de proteção das vantagens brancas. A mulher preta faz parte de mais de um grupo de opressão. Ela sofre o racismo por ser preta e o machismo por ser mulher. Embora essas duas lutas estejam ganhando um grande significado na nossa sociedade atual, eles estão inseridas na mesma há muito tempo. As minhas causas eram parecidas com a de outras mulheres, por conta do machismo, uma série de outras coisas, mas eu tinha um quê a mais por ser uma mulher negra. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, publicado no ano de 2019,
nos mostrou que mais da metade da população brasileira, ou seja, 56,10% da nossa população, é formada por pretos ou pardos. E nisso tem várias desigualdades embutidas, e a mais gritante delas é da mulher negra. A mulher negra tem um desafio, e nesse desafio se encontram 3 vertentes. O do gênero, por ser mulher, a da classe social, onde se encontram os mais vulneráveis, e também o da raça, que são os pretos e os pardos. Quando me chamam de exótico, porque eu não sou branco. Exótica, odeio isso. Eu represento mais de 54% da população do Brasil. Isso não é ser exótico, isso não é ser diferente. A Organização das Mulheres Pretas está na nossa sociedade há mais de 20 anos. E mesmo assim, as motivações para o enfrentamento das desigualdades continuam. O IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, tem um estudo e nele diz que o grupo de mulheres pretas são com maior vulnerabilidade social. E nisso a gente pode correlacionar com o conceito de Bauman, que diz o medo derivado. Nele, a insegurança e a vulnerabilidade, mesmo com a falta de ameaças, têm a capacidade da autopropulsão. A Globeleza, por exemplo. Por muitos anos, esse foi o nosso único papel na sociedade. O de entreter através do nosso corpo. Eu sempre me entendi como negra, mas talvez se aceitar como negro é outra parada. Eu sempre soube que eu era negra, mas me entender negra nessa sociedade, né, racista, foi uma construção. Jamila Ribeiro é uma ativista negra e ela diz que o racismo é um elemento presente na nossa sociedade e que foram mais de 300 anos de escravidão e medidas institucionais que foram tomadas para impedir a mobilização social da população negra. E ainda há pessoas que usam a ironia de que tudo é racismo. Quando nasceram? Tem certeza que são desse planeta? Há vários fatos que apontam que o racismo é um elemento institucional e estrutural presente na nossa sociedade. E por mais que esses fatos estejam andando de lado a lado no dia a dia das pessoas que são discriminadas, ainda há grande parte da sociedade que não acredita que o racismo existe. Que é o cara, ele é racista, racismo aversivo. Ele é racista, só que de certa maneira ele tenta não parecer racista. Como visto no vídeo, muitas pessoas acabam negando que o racismo está presente na sociedade e no dia a dia das pessoas que sofrem com essa discriminação. Com isso, temos a certeza que o negacionismo ele fortalece cada vez mais o racismo na nossa sociedade. Eu acho que tem sim um lado canalha que tenta negar isso, mas acho que tem muita de ignorância porque a gente não trata do assunto. O grande motivo do racismo existir e ser negado é o fato que grande parte da população gosta de ser privilegiada. Afinal, eles sendo privilegiados, eles acabam discriminando aquelas pessoas que eles acreditam e que realmente nós vemos que elas são menos privilegiadas que as outras. Enquanto o pensamento não evoluir, não houver empatia e força de todos os lados nessas lutas, a tendência é que o racismo cresça cada vez mais no Brasil. E o pior de tudo, ninguém vai se assumir ser racista, por ser algo que está inserido e está sendo tão praticado há tanto tempo na nossa sociedade. Nós precisamos ajudar e amar ao nosso próximo, independente de quem seja. Só assim nós podemos vencer o racismo. Eu não acho nem um pouco raro, eu vivo isso quase que diariamente. Então, essa versão de que é uma raridade, ela não cola, né? Quem é negro sabe o quanto isso é doloroso e o quanto a gente passa no dia a dia para tentar matar um leão e sobreviver. Meu nome é Márcio Gabriel, tenho 15 anos, estou fazendo o 7º ano e tenho como objetivo ser professor de dança. Para entrar no mercado de trabalho, eu acho que um dos maiores desafios é as seleções. Porque nos dias de hoje eles selecionam mais as pessoas brancas, então os negros ficam como últimas opções. E tipo assim, como eu sou negro, acho que eu sou uma das últimas pessoas, não que eu mereço ser, mas será um dos últimos escolhidos. A história do negro no Brasil é a própria história do trabalho no país. Uma vez eu vi uma inscrição no muro de Salvador dizendo assim: a princesa Isabel esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho. Falando
de racismo e mercado de trabalho, uma pesquisa publicada no site da ONU Brasil aponta que apesar de os empreendedores negros serem maioria atualmente, eles continuam ganhando menos que os empreendedores brancos. Além disso, a gente conversou com um profissional que é perito criminal e professor de física e matemática, e ele não quis identificar, mas contou um pouco pra gente sobre o que ele vive e enfrenta ocupando os cargos que ele exerce. Ele disse que uma das coisas que mais acontece é que as pessoas acabam não acreditando ele pelo cargo que ele ocupa, tanto em aula quanto na polícia, e que chega a parecer que na cabeça das pessoas não faz sentido ele ser negro e ocupar um cargo de liderança, sendo esse cargo liderar uma investigação ou sendo ministrar uma aula com uma matéria difícil. E, por fim, ele pediu que fosse enfatizada uma expressão que ele usou, 4P, que significa poder ao povo preto. Então, é impossível atualmente dizer que o racismo não existe ou que não prejudica a população negra, seja de qual forma for, no mercado de trabalho, porque, afinal, todos deveriam ter direito a uma colocação nesse mercado, já que todos precisam de um salário para se sustentar. E isso é o que devia acontecer e é isso que a gente tem que lutar para que aconteça. Para a gente é importante pensar que esse é um país também que tem um silêncio em torno de uma abolição inconclusa, né? Esse é um país que fez a abolição, mas a população negra saiu com a mão na frente e outra atrás. Não existiu políticas para dar a virada pós quase 400 anos de sistema escravista. Essa situação ela continua deixando suas fraturas na sociedade brasileira. Portanto, o racismo no Brasil ele existe e está presente na sociedade há muito tempo. Pessoas pretas morrem e passam por situações de discriminação, opressão, desigualdade, racismo, julgamento, apenas pela cor de sua pele. Como dizia a Bauman, o medo estimula a assumir uma ação de defesa. Se tratando de uma mulher, podemos ressaltar o conceito de medo, pois muitas são alvos de assédio. Geralmente são consideradas mais fracas que os homens e por isso não se sentem seguras nem dentro de casa. Muitas sofrem com a violência doméstica e com o machismo. Já as mulheres pretas, além de sofrerem com tudo isso, ainda são consideradas mulheres exóticas pela cor de sua pele, e com isso acabam sendo maiores vítimas de abusos e discriminações. Foi horrível, foi cansativo. Você tentar todo dia ser algo que você não é, pra tentar ser hétero, pra tentar entrar no estereótipo do homem negro que é aceito pela sociedade. Ser diferente ao considerado padrão na sociedade torna-se difícil construir relações e conseguir seu espaço nos lugares. Se tratando de um negro da comunidade LGBTQIA+, eles sofrem com a sexualização de seus corpos e com isso são alvos de discriminação, preconceito e violência. Em tal cenário, fica claro que pessoas de pele branca são privilegiadas e os negros são considerados inferiores perante aos brancos. Pessoas pretas são as que mais morrem e passam por situações de racismo, discriminação, julgamento, enquanto os brancos, por não serem julgados pela sua cor de pele, não passam por situações similares. A gente é a maioria em tudo de ruim, tipo, a gente é a maioria nos presídios, a gente é a maioria nas mortes policiais, a gente é a maioria no feminicídio. Só que aí, quando você entra numa faculdade, por exemplo, a maioria é brancos, cargo de poder, a maioria é branco. Por fim, conclui-se que é preciso superar o pensamento de negação do racismo. O que Nietzsche chamaria de transvaloração é exatamente o que deve ser feito nesse caso. Segundo Karl Meyer, tal processo parte de um sentimento de inconformidade em relação ao ideal predominante, cujo aspecto é a impossibilidade de ser alterado. De fato, não é aceitável que haja conformidade diante de uma situação que prejudica tanto um povo. Assim, é imprescindível a quebra do negacionismo, pois o primeiro passo para combater o racismo é reconhecê-lo. O racismo tem como finalidade discriminar uma raça, e ele não tem uma data exata de quando começou, mas acredito que seja por volta do século XVI e XVII, com a colonização europeia, pois eles acreditavam ser mais inteligentes, capazes de prosperar, enquanto os indígenas e os negros eram vistos e tratados como animais.
O racismo estrutural que a gente citou no nosso trabalho, ele é resultado dessa escravidão. Em 1888, o Brasil teve a abolição à escravidão e foi o último país do continente americano a acabar com a escravidão. E mesmo depois disso, esse 1,5 milhão de pessoas não tiveram seus direitos, então eles foram jogados na sociedade sem terem seu espaço nela. Então eles não tinham emprego, não tinham moradia e acabaram de morar em lugares que ninguém queria, que eram os morros, se formaram as favelas. Passados 132 anos, os negros ainda é muito difícil verem eles ascenderem economicamente no Brasil. Como diz Angela Davis, a gente não tem que ser apenas não racista, precisamos ser antirracistas, pois essa luta não tem que ser apenas dele, e sim nossa, de todo mundo.